Olá, muito boa noite. Prazer encontrar mais uma vez com vocês em mais uma edição do Atualidade Espanta. Sexta-feira, final de semana tá aí. A gente já acompanhou algumas previsões de tempo, mas não é por ser sexta-feira que as coisas pararam tanto como paravam antes, mesmo que sendo um feriadão para boa parte da população. Querem ver os assuntos de hoje? Vamos falar sobre o BNDES. Afinal de contas, quem financia? Procuradora-Geral da República opina contra o pedido da defesa de Lula de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Os hermanos do outro lado do Rio da Prata estão em Porto Alegre, vi eles, estive do lado deles hoje à tarde e os hermanos do lado de cá decepcionaram ontem na Copa América. E vamos falar também como o número de jovens desempregados pode prejudicar ainda mais o rombo da Previdência a longo prazo. Quem nunca escutou a Cavalgada das Valquírias, a obra máxima, prima, posso dizer, do grande Richard Wagner? E no Teatro Municipal do Rio de Janeiro aconteceu algo inusitado no momento em que a Filarmônica de Boston executava essa obra-prima. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Baixaria. Baixaria na Cavalgada das Valquírias. Você sabe que talvez alguém tenha escutado, mas não sabe o que é, Marne. Porque também achar que todo mundo escutou, porque, infelizmente, nesse nosso país, esse tipo de coisa não Mas, é Dona Magda, a muito Cavalgada das Valquírias, como você falou, era uma música de Richard Wagner legal, mas não era a mais top do Richard Wagner. Ela ficou conhecida por causa do filme Apocalipse Now, quando apareciam os aviões americanos mandando aquelas bombas de napalm, assim, queimando os matos no Vietnã. Então, já que começamos por aí, vamos continuar. Ele é um maravilhoso autor, né? Um maravilhoso autor que deixou uma obra fantástica, Rienzi e outras tantas. Inaugurou Bayreuth, que é a maior casa até hoje na Alemanha. Tem o Festival Wagner lá em Bayreuth e ele é uma figura espetacular. Mas o pessoal foi ao Teatro Municipal para assistir, né? Rachmaninoff, que é outro gênio da música, e também Wagner, né? E no meio, e aquela coisa, aí daqui a pouco baixa, ele cresce a música, é uma loucura, né? Um gritedo, né? Um gritedo. É uma loucura, Cavalgada das Valquírias. Tem muita emoção. As Valquírias é uma série de lenda alemã, né? Uma lenda alemã. Aquelas mulheres de Valhalla, os deuses, Thor, toda aquela história ali. Né? Uma lenda nórdica. Isso, na Alemanha. E aí, duas mulheres começaram a brigar. Estavam no camarote superior. Camarote superior. Sua bolsonarista! Sua esquerdista, mas diz que é uma gritaria na música. O pessoal, imagina a Boston, né? A harmônica de Boston executando a Cavalgada das Valquírias. E a jovem, né? A orquestra mais jovem do planeta. E eu me lembrei de Boston, já me lembrei de Harvard, né? Harvard Law, né? Faculdade de Direito, lá, aquelas coisas todas lá. E aí diz que foi aquela e todo mundo olhava para cima, aquele pessoal sofisticado lá do Rio de Janeiro, aquelas senhoras. Pele falsificada, mas tudo bem. Não seja assim. Bom, aí o que acontece? Quase cena de pugilato, né? Até barraco! Em um determinado momento, alguém falou bzz, e uma se retirou e foi pro outro lado, né? Mas que as imprecações, aquela gritaria. Agora imagina você ir pro Teatro Municipal do Rio de Janeiro para brigar por causa de política. Esquerdista e bolsonarista. E o Brasil está assim, dividido. Teoricamente, as pessoas que lá estavam, naquele teatro, uma atração como essa, que a gente sabe que não é para qualquer um, né? Tem que conhecer. Tem que conhecer, é gente de nível, de cultura alta, né? E deve ser bem carinho, né? Para assistir. Ou seja, barraqueira tem em qualquer lugar. Essa coisa de que rico não é barraqueiro não é verdade. E Magda, uma observação não tão agradável a respeito da obra de Wagner é que durante o Holocausto os alemães colocavam Wagner para tocar enquanto os judeus eram postos em fila. Mas você sabe que ele foi então, perdoado
e a Orquestra de Israel toca as músicas dele Não hoje. tem nada a ver com Isso isso. é, exatamente. Mas É uma uma coisa curiosidade técnica. muito. Não, Hitler passava a noite ouvindo Wagner. Exato. Ele era o Essa autor fixação. preferido do nazismo, justamente porque ele era antissemita. Exato. Ele era antissemita. ele era? Ah, não, ele não tá, E ele a era grande, e vou mais na Desculpe a minha história. ignorância. E a grande briga de Nietzsche era essa. Que foi usado pelo nazismo como super-homem, sendo que ele nunca, nem sabia naquela época o que seria nazismo, porque o nazismo começa a partir da Primeira Guerra Mundial, quando em 1920, pela primeira vez, Hitler visita a sede do Partido Nazista, quando ele começa a fazer os seus discursos e tomar conta. Quer dizer, a história é muito longa, né? Mas é exatamente isso que eu falei. E até esse espetáculo estará em Porto Alegre, né? Pra quem quiser conferir. Opa! No Auditório Araújo Essa Viana. menina é um No tesouro. domingo, Vamos então. fazer barraco. Eu queria- Põe essa guria por favor, curta, não façam. vocês não acreditam. Eu queria ter uma neta Acho assim. que eu puxo o saco dela. Eu queria ter uma neta assim. Tem gente Então, que quer no ter uma domingo, filha, quer dizer, assim. acho que ainda tem ingressos, né? Então, pra quem tem a oportunidade, eu já garanti o meu, mas será um espetáculo belíssimo. Então, Araújo Viana, Porto Alegre também receberá. Não sei se, no caso, falamos da mesma orquestra, Sim, mas, claro. de fato, é a mais jovem do planeta. E aproveitando isso, já vou trazer uma informação, já que o Marne falou sobre Harvard. O brasileiro, um menino de apenas 18 anos, é o brasileiro mais jovem a conseguir uma bolsa de mestrado em Harvard. Conta quantos anos ele tem? 19. Está para fazer Ela 19 seria a anos. tua filha mais velha e ele teu filho mais monstro. Não, ela é minha neta. Não dá, mas aí também é. Não pode, mas claro que tu podia ter uma filha de 25 anos. ele estudou aonde? pensando tu sabe bem. A história dele? Sim, é o Matheus Costa Ribeiro. Ele mora no Distrito Federal. Ele é filho de advogados. Ele foi o mais jovem brasileiro a entrar na faculdade. Ele até entrou com uma petição. Ele tinha, então, conseguiu entrar Foi com até o 14 Supremo. anos. Conseguiu entrar com 14 Ah, eu anos na lembro da universidade. história. A Com história eu 18 lembro. anos se formou. Ele foi também o mais jovem a defender uma sustentação oral no STJF. STF, perdão. Ele foi o mais jovem e até foi elogiado, porque ele fez se eu não me engano, foram mais de 20 páginas da sustentação que foram entregues aos ministros, e ele foi muito elogiado. Falaram com um menino tão jovem e ele não pipocou. Sim. Ele foi lá, defendeu, foi muito seguro, e ele falou: agora estou preparado para novos desafios. E o novo desafio foi então se candidatar a uma bolsa de estudos lá em Harvard. A família vai pagar metade, Harvard, né, é os 50% a bolsa, mas então eles tornam o jovem, né? E o pai é advogado também. Exatamente, ele está muito orgulhoso. E ele diz até, a questão de competitividade, que lá todo mundo, assim, quer muito impressionar os professores. Ele diz que está muito tranquilo, que ele já teve que impressionar muita gente, vai ser fichinha impressionar os professores É de um Harvard. gênio, né? É um gêniozinho. Certamente é uma pessoa que tem um QI Ele é bem parecido muito com o Vitorino. especial, né? Eu diria só as parecido com alguém pessoas que eu têm conheço. esse QI, mas hoje o QI também às vezes é mal aplicado. O senhor aplica QI, mal. às vezes, Não, eu ele aplico indica. bem, eu aplico até no falar, eu falo no estilo swell, eu falo no estilo maceranata. Qual é o seu mesmo, o seu QI? 181, auditado É pela 182, mas ele como Ah, ele você tinha é... 160. Ele arredondou para baixo pela modéstia da Magda. Aí você tinha Ele deixou 160. em 1,8. Mas sabia que Ele superou o Dona Einstein. Magda, às vezes as pessoas que têm mais sucesso na vida não são as que têm maior QI. Porque o QI ele reflete um pouco de sabedoria com mais inteligência, onde tu consegue ter uma harmonia. Às vezes o cara é sábio, é um baita filósofo, tem um QI alto, mas na prática, na vida, eles ficam fracassos. Às vezes não é bem assim. E quando vai também fazer tem o o quê? quê? E aí nós que vamos indica. entrar na comunicação, né? na comunicação. Como é que tu transmite para as Exato, pessoas como é que tu sabe te conteúdo. vender? É o Não, mais não é nem te importante. vender, é vender o que tu vai dizer. Que isso tem maneira também, não é para qualquer um. Exatamente. Não é, tem gente que não tem tudo isso e se comunica E tem muito gente melhor. que se comunica bem, tem um vocabulário horroroso e em meia hora a Você pessoa... conhece, o senhor conhece gente assim? Conheço um colega aqui da direita. Ele está presente aqui hoje? Não, na mas quando eu não tô... Um colega. Tu não é um colega, né? Eu vinha ficar decepcionada se tu fosse um colega. Não, mas Eu quando tinha eu não enganado. tô, ele bate em mim, eu sei, o Mário me diz. É, né? E esse aqui, olha o Mutley. Sabe o que eu gosto? É que tu fica vermelho por ti mesmo, entendeu? Sim, mas eu não Porque sou. tu Eu sabe sou colorado. que tu é um... Tu não vai... Não repita. Não repita Por o que favor. você está Agora, ô pensando. Magda, tu tá arrasando com esse novo cabelo. Teu Tá, corte tá muito bonito no ar chiquérrimo. mesmo. O próprio Antônio... Mas que aonde, fez gostou. Magda, hoje, muito o fim de lindo. semana? Eu hoje não vou a lugar algum. Vou sair daqui, vou pra minha casa. Mas amanhã eu vou lá pra cabanha da Ana e do Amarante. Tem festa junina lá, eles vão... É na Serra?
Não, é aqui, perto lá, quem vai para Belém Novo, enfim. É muito bonito. Vou pra lá descansar um pouco. E não estará, então, na Sociedade Gondoleiros que transmite De novo, a senhora. de novo a senhora não... É um aluguel, virou um aluguel. Eu não sei mais o que dizer para a comunidade do Quarto Sociedade Distrito. Eu vinha fazer um convite à senhora com mesa especial, Mesa Magda Chicão. Não, é aqui. Mesa Magda Beatriz, na festa junina dos Gondoleiros sábado. E a dona Magda estará presente com a sua ausência. Eu vou estar ausente. Está ausente. Vou estar ausente. Desculpa, espero que vocês se divirtam bastante. Eu quero mostrar para vocês, vamos combinar aí com... na verdade, assim, ó, eu vou ter que mostrar no meu celular, tá? Talvez não tenha a qualidade que eu gostaria que tivesse, mas nós recebemos aqui um e-mail de uma telespectadora e diz assim: boa tarde, dona Magda. Todo mundo me chama de dona Magda por causa desse menino aqui que fica à minha esquerda. Boa tarde, dona Magda. Adoro vocês todos da bancada, principalmente o Vitorino, Carla, Marne, doutora Roberta. Chicão é uma figuraça, lenda viva da nossa Porto Alegre. Doutor Ruschel anda com as expressões faciais muito cerradas. Diga a ele para relaxar. A companhia de vocês diária muito me alegra e ensina. Um beijão a todos. Assinou a Carol. Carol Fagua. Desculpa, Carol, eu não sei se eu estou pronunciando direito o teu sobrenome. Mas a Carol mandou uma foto. Porque ela falou que Chicão Tofani é uma figura. A Carol encontrou o Chicão Tofani hoje, como ela escreveu, mas ver o Chicão Tofani olhando Muamba no centro não tem preço. KKK. Eu tentei reproduzir aqui no meu pobre celular, que é pequenininho. O Chicão na tampinha. O Chicão no centro da cidade, isso aqui é Marechal Floriano, alguma Galeria coisa do Rosário, assim. eu vou muito lá, eu tenho amigos lá. Dá pra mostrar, Toninho? Olha aqui, Entre eles o nosso querido Emerson, né? Chicão Tofani olhando a vitrine na Galeria do Rosário. Acabou a privacidade, Chicão. Não, mas a Galeria do O Rosário é Chicão um lugar povo também. que tem uns relógios mais legais do mundo, tem pra vender lá também. Então a nossa Não é só no telespectadora- shopping. Mas viu como a pessoa tem que saber, tem que ter comportamento sempre, porque... Mas eu não sou um cara imprevisível. Tu pode me ver amanhã tribo, pianta com um terno de Hermenegildo Zenga, ou pode ver um mulambo. Mas nunca com uma mulher feia. Isso eu não O permito. QI 181. Ah, não, isso é palavrão, Mas só um Chico, isso é minutinho que eu vou estabelecer uma E conversa. relógio réplica, com o duas QI coisas que eu não 181. curto. Eu não falei nada disso. Eu disse que a gente sempre tem que controlar o nosso comportamento, porque nunca sabemos quem está nos Exatamente. vendo, quem está nos clonando, não, mas nos... Eu almocei com um amigo teu lá hoje. Eu gosto que ele fala toda a mesma coisa. Pois não. E ele disse que faz tempo que tu não aparece Faz lá. tempo, eu não... Sente a tua falta. Então eu disse pra ele que eu vou a semana que vem lá. Vai pegar uma cesta de óculos, né? Nem me fala pegar óculos. Doutor Ruschel, Pois não, dona Magda. vamos Vamos à minha manchete? à sua manchete, por favor. A minha manchete, a parte jurídica que me cabe nesse latifúndio, né? Hoje a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, ela mandou o parecer dela, mas tem que explicar porque é um processo dentro do processo. Há um habeas corpus, quando quando o Sérgio Moro foi nomeado ministro da Justiça, a defesa do Lula entrou com o habeas corpus levantando a suspeição do julgamento efetivado pelo Moro, naquela oportunidade. Ela opinou pelo não acolhimento, a matéria começou a ser julgada, já tinha sido votada por 2 ministros, o Fachin e a ministra Weber, e aí estava 2-0 quando Gilmar Mendes pediu vistas e ele saiu de pauta. O processo parou e aí veio agora esta publicação desses novos fatos aí por este site aí, matéria pública já exaustivamente discutida por nós. Então, novamente foi a um parecer para que ela dê um parecer, já que a defesa aditou esses novos fatos, ela não fez um novo habeas corpus, ela somou esses novos argumentos ao argumento antigo. Então, voltou novamente para que a procuradora desse um novo parecer. E ela novamente opina, então, pelo não acolhimento do pedido da defesa do ex-presidente Lula. Lembrando, então, que embora estejam 2 votos
diante dos fatos novos e por não estar concluído o julgamento, os que deram o voto poderão mudar seu voto. Então, volta praticamente ao zero. Ou se eles 2 confiram, ainda voltam 3. São 5 julgadores, está na segunda turma, são 5 julgadores que irão definir esta matéria. Então, para não misturar, porque são muitas ações e muitos habeas corpus, né? Este que será julgado agora na terça-feira, seu Mário, é a suspeição do juiz Moro. Eu não acredito que aconteça nada, né? É a minha opinião. Esse juridicamente eu vejo muito pouca possibilidade. Primeiro, porque a suspeição é uma coisa subjetiva e tu precisa de provas objetivas para lograr teu êxito. A primeira era fundamentada na nomeação dele, né? Que é uma coisa, volto a dizer, é uma suspeição. Quando tu estás no ato, o que interessa é o que tu faz quando tu estás no ato. E segundo, estes sites, embora sejam coisas muito sérias, eles não prestam-se como prova para levantar a sua suspeição do juiz e anular um julgamento. Inclusive, não chegaram ainda ao judiciário essas provas escritas. Então, uma coisa é a política. A gente tem que separar sempre do julgamento político e outra coisa é o julgamento técnico. Elas ainda não servem como prova, digo ainda, porque se um dia chegarem para o judiciário vai se manifestar. Mas agora, como elas são publicações de sites, elas não se prestariam para anular uma decisão judicial. Dona Magda, eu gostaria de falar para as mulheres que estão nos assistindo agora. Por gentileza, eu sou todo ouvido. Eu não tenho como sair daqui, Muri, vou ter que ouvir também. As mulheres que estão nos vendo agora. Por que você que está nos vendo agora não participa da política brasileira? Por que você, minha amiga, não se candidata a qualquer cargo? deputada, vereadora, É tão ínfimo e tão mínima a participação das mulheres na política brasileira que nós estamos no 133º lugar. 133º lugar como no Legislativo brasileiro. Nós estamos atrás de países como Afeganistão, Paquistão e Arábia Saudita. Arábia Saudita, as mulheres nem podem participar. Nós tivemos uma presidenta da República e a maioria desses países não tiveram. A verdade é essa. Em 2019, o número de mulheres na Câmara passou de 51 para 77. 15% do total das cadeiras. A média mundial é de 24,3%. Eu gostaria que as mulheres que estão aqui na mesa me respondessem o seguinte: por que a mulher não quer participar da vida política brasileira? Por que as mulheres têm ojeriza? Por que as mulheres não se candidatam? Tem que existir uma participação maior das mulheres. Nós temos tantas mulheres maravilhosas nesse país. Do lado de várias aqui. A Magda, por que elas não participam da política? A Magda, como vereadora, entraria rindo. Eu vou dizer para vocês por que eu não participo. Quando tu fala de participar, me candidatar ou e ter um cargo. Porque eu não tenho cultura para debater, para discutir com outras pessoas que fizeram da sua vida, que fizeram da política a sua vida. Tu imagina assim, eu teria que estudar... Porque... Magda, tu todo dia fala aqui em altíssimo nível. Chicão, presta atenção numa coisa. Eu entendi o que ela quer dizer. Quantos colegas nossos que saíram da telinha e foram para essas cadeiras e foram fracasso. Fracasso, porque não basta você ser popular, não basta você ser... vocação. Tem que ter vocação. Eu não tenho vocação para ser Mas eu política. tenho tese, se a senhora me permite, eu tenho uma tese um pouco diferente. Por favor. Eu vejo diferente. O problema é que as pessoas iam lá e tentam colocar seus amigos na assessoria. Esse é o grande problema. Porque a senhora, dona Mar, respeitosamente, a senhora com a sua popularidade, a senhora faria assim, estaria eleita por qualquer partido. Agora, a senhora assume lá. Aí a senhora, ao invés de pegar o doutor Vitorino, por exemplo, que é um homem qualificado, para acessar na parte do direito, a senhora vai e pega seu amigo, que é desde pequenininho, que lhe ajudou quando era seu pequeno. Ele vai lá e não sabe fazer tão bem. Esse é o problema. Esse é o meio. Eu não sou obrigado, a senhora não é obrigada a fazer um curso de direito para ser vereador, mas a senhora pega 2 assessores bons, eles vão fazer bons projetos. A senhora vai ter a ideia, porque a senhora é a vereadora. Claro. E ele vai fazer isso. Agora, se a senhora pega a sua boa ideia e dá para alguém tão inapto naquela área, ele não faz nada. E é por isso que tem gente que passa 20 anos no plenário e não consegue fazer um projeto. Porque é exatamente isso que eu digo assim, eu não tenho esse... Primeiro que eu não tenho esse dom, tá? Eu não tenho... Aí nós discordamos. Eu não tenho. Outra coisa,
do jeito que eu sou, tenho gênio da vaca atolada, eu ia sair no braço todos os dias com alguém que é venal, entendeu? Eu ia sair no braço todos os dias. E a dona Magda não consegue ter sangue de barata. Eu não tenho E a sangue de senhora barata. também. É. A senhora E o que também. acontece assim, A ó, senhora isso que também. o Ruschel disse. Todos os políticos, seja vereador, deputado estadual, federal, não vou elencar que você sabe, todos eles têm que ter O sangue de barata. uma assessoria técnica. Para quê? Para que não faça o projeto do boi dormindo de costas, que não vai para lugar algum, não vai passar. Mas aí, a assessoria técnica não é assessoria técnica, é assessoria amiga. E mais, deixa eu contribuir ainda mais, dona. E tu é execrado, se tu és réu, tu é execrado. Essa assessoria, ela tem que ser um censor também, porque, digamos, a senhora vem com uma ideia de só, olha, embora a senhora que decida, porque a senhora não vai funcionar. Não vai, porque isso aí vai ter tal coisa. Tu aconselhar, né? Mas se tu é subserviente, se tu tá ali grato, porque tu me deu um emprego de 3 mil reais, eu tava desempregado, tu me deu um emprego. Quer dizer, resolve financeiramente uma gestão. E aí a senhora disse, porque não reelege. Não reelege. Aí, por mais popular que Todos tu eles sejas, não se tu não vai se reeleger. Não te reelege, Mas entendeu? eu acho, no meu ponto de vista, que é só uma questão do nosso país ter um pouco mais de maturidade na democracia. Eu que vejo quer dizer assim, com isso? eu acho que as pessoas, as mulheres em geral, ainda não se aventuraram de fato, porque é um ambiente ainda que se está checando o que é de uso, do mau uso que foi feito da democracia. Muitas pessoas foram eleitas e usaram mal o poder que têm, representaram mal, acharam que o povo não ia, no outro ano, na próxima legislatura, votar direito. Então, acho assim que o povo está aprendendo a votar. Os políticos estão começando a entender que não dá para usar a máquina pública porque vão ser punidos. Está aí a Lava Jato para nos ajudar nesse ponto, né? Eu acho que é um processo de maturidade, porque agora chama muito atenção esses dados do Marne. Realmente, Marne, pensar nesses países que tu estás trazendo, nesse estudo, é para deixar todos nós pensando a respeito, né? E eu coloco também que nós vivemos, e coloco na minha geração, ainda uma geração muito focada na carreira, onde as mulheres procuram a sua independência, tanto financeira, como também na questão até de gestão. Porque antes a mulher tinha que gerir o lar, tinha as suas tarefas, e eu falo que se aventuraram há muitos anos atrás. Até a gente tem um período de proibições, onde a mulher era execrada por participar de um papel político, ainda mais sem o apoio de uma figura masculina ao seu lado, ou sempre como a segunda dama, né? A gente coloca a primeira dama, né? Perdão. Então eu vejo que hoje eu já tenho algumas amigas que tratam, até fazem ciências políticas com a finalidade de ocuparem esses cargos de gestão pública, mas digo também que se sofreu um preconceito muito grande quando a mulher tomava a frente, ia, porque a gente fala, a política sempre foi um meio masculino e a gente vivia numa época onde as mulheres que estavam nesse meio eram sempre colocadas, como aquela que está lá para namorar o político, isso e aquilo. Entendeu? Eu vou te interromper, Ana, mas eu só vou concluir a minha história. Convites, eu já tive inúmeros. Tentaram já me convencer diversas vezes. Mas eu vou contar um segredo para vocês e não vou contar o santo. Quando eu trabalhei numa agência de publicidade, nós fabricamos uma candidata. E essa candidata se elegeu. Se elegeu durante um bom tempo e não correspondeu a nada. A gente ensinou a falar, a gente ensinou a sentar, a gente ensinou a vestir, para vocês verem como é fácil chegar ali. Eu posso dar um exemplo positivo, dona? Agora, se vocês me permitem, eu gostaria de trazer um aspecto do debate que me chama muito a atenção. Eu tive a oportunidade outro dia de escutar um depoimento, a história de vida do governador da Bahia, que chama muito atenção, que ele é um caso isolado, que ele há 4 legislaturas, ele está no poder na Bahia, é do PT, né? O Rui Costa. Dentro da fala dele, dos aspectos que eu estava observando, que ele estava trazendo, chamou muito a atenção que ele menciona que a base política dele foi a infância por 20 anos morando numa favela e cuja a mãe o inspirava, que não tinha o segundo ano completo, ela mal sabia escrever, mas ela trazia para ele consciência de questões fundamentais que, no fundo, é o que forma
o ser humano. Então, é por isso que eu acho que é muito importante esse debate que o Marne traz, porque a mulher tem um papel na formação do ser humano, bem ou mal, ela que gesta, ela que pare, é ela que, na verdade, forma muito do caráter dessa criança que nasce. Claro que o pai é fundamental, mas a mãe também é fundamental. E essas mulheres, muitas vezes, extremamente simples, que não têm uma cultura política, que não sabem exatamente o que é votar, não sabe nem escrever o próprio nome, tem uma sabedoria, e é disso que está faltando a nossa política de forma. Mas aí ela tem que começar na sua comunidade. Dona Isso, Magda, que é o que acontece. Ela tem que ser líder da sua comunidade. Isso. Acho que as pessoas que, por exemplo, se fosse líder de alguma comunidade, se eu tivesse uma obra que eu tivesse feito, que tivesse resultado, eu talvez até me arvorasse a fazer isso. Mas eu sou uma confesso, eu não tenho... Dona Magda, eu quero trazer um exemplo público aqui de uma pessoa que não está mais conosco, mas era querida por todos nós, o vereador Tarciso, Sim. que nos deixou. Era um jogador de futebol, como tantos que se elegem por ser jogador de futebol. E ele casou com uma moça que ele construiu politicamente, que fez um trabalho, que fez um trabalho extraordinário. Se assessoraram, esse moço, ele se renovou por várias legislaturas, ele tinha pouquíssimas letras, seu Mário, pouquíssimas letras, mas ele respondia pela sociedade, tinha uma mulher que ele dava essa sustentação. Então, o que se quer do vereador, dona Magda, é que ele traga a sensibilidade da comunidade. O resto a gente transforma em projeto, a gente transforma em briga política e crescem todos juntos, seja homem ou seja mulher. Mas tu tem que ter essa sensibilidade. E a última discordância, que eu estou discordando muito da senhora hoje, porque eu sou ingrato. Eu acho que pessoas do seu temperamento é que fazem falta. O que nós não precisamos lá é de concordinos, dona. O que nós não precisamos lá, nós precisamos de quem discorde, sim, com veemência, e morra abraçado com a sua convicção, se ela for uma convicção que eu conheci no Rio de Janeiro foi minha amiga pessoal, Cidinha Campos. Aquela é ótima. A Cidinha, um temperamento parecido com o céu, né? Mas é a versão gaúcha e a versão paulista. A Cidinha, nós trabalhamos juntos no Rio de Janeiro, na Tupi do Rio de Janeiro. Ela era carioca ou paulista, mãe? Eu pensei que era paulista, né? Ela trabalhou na TV Record, depois houve um problema, ela foi embora pro Rio de Janeiro e tal, e chorava e tal. Aí ela dizia assim, ela olhava pra mim, me chamava de alemão, cara, o que eu falei mesmo? Você não lembra? Eu acho que eu falei muita porcaria, né? Vão me processar, eu ficava nervosa, mas você falou, agora tá arrependido. Agora era impressionante, o Rio de Janeiro amava a Cidinha Campos. Agora ela não se reelegeu, mas ela foi 2 vezes deputada federal e foi umas 5 vezes deputada estadual. 20, uma carreira política, ela tem uma padaria, umas padarias. Mas matava um leão por dia, né? Todos os dias ela tinha um problema. E aí, inclusive, eu herdei o lugar dela na rádio, né? Eu fui pro horário dela, das 9 ao meio-dia, das 8 ao meio-dia, depois das 9 ao meio-dia na Rádio Tupi. Então ela ficava apavorada com as coisas que ela falava, né? E ela foi uma figura muito parecida com a Dona Magda, né? Dona Magda, impacto. Os partidos que estão aí nos assistindo, quem sabe os partidos que estão aí nos assistindo. Vocês acreditam que ontem eu fui chamada de mal educada por uma colega aqui, tá? Porque eu falo alto e parece que ela não me conhece, né? Eu toda a vida falei alto, eu sou muito articulada, eu tenho uma articulação boa de fala, sabe? Quer dizer, eu me ofendi de uma forma ontem que me atrapalhou, inclusive, no programa. Eu jamais esperaria ouvir isso da pessoa que eu ouvi, sabe? Porque eu falo assim, mas é o meu jeito de falar, gente. Cada um tem o seu jeito de falar. As pessoas gostam de mim ou não. Agora, me chamar de mal educada na frente de outros, não. Isso agora, não. Dona Magda, na hora que a senhora está naquele levo afetivo, sim, a senhora diz assim, me beija, tia. Mas aí o Mari respeitosamente, aí até eu tô constrangido. Não, mas eu vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês. Não muito tempo, alguém tentou, através das redes, se aproximar de mim. Eu fui educada, oi, tudo bem e tal. Aí a pessoa disse assim, me dá o número do teu telefone. Porque não sei o quê, me dá o teu telefone. Eu tenho o hábito de dar o meu telefone assim para as pessoas, mas me passa o teu telefone que eu abro um WhatsApp. A pessoa me encheu de osso. Eu digo, olha, vamos encerrar nosso diálogo aqui, porque você está ficando muito agressivo e isso não me interessa. Sabe? As pessoas são assim. Sabe? As pessoas são assim. As pessoas não olham para si, elas olham só para os outros. Né? Mas enfim, olha aqui, deixa eu dizer uma coisa.
Estou aqui, dona Magda, ligadinha em vocês. Dona Magda e Roberta, mandem um beijo pro meu pai Pedro, que completa neste sábado 82 anos. Ai, o Rússio vai à loucura Agora me derrubaram. Seu Pedro, pai da Carolina Silveira, um beijo pro senhor, parabéns pelo seu aniversário amanhã, manda. E aí, Bom, Rússio? seu Pedro também receba o meu abraço de felicitações pelo seu aniversário e um beijo bem especial pro meu Pedro. Ai, Rússio! E agora? Aninha. Mas nós temos até algumas participações tratando a respeito das mulheres da política. E quem participa é a Célia de Novo Hamburgo, fala: boa noite para a linda bancada. As mulheres não participam porque têm um senso ético mais apurado e têm muita vergonha na cara para participar desse... Mais ou menos isso que eu penso. E uma mulher se candidatar não é tão difícil, mas a pergunta é: por que as mulheres não votam em mulheres? Somos a maioria. Roberta Cardoso, professora de História em Viamão. E até o Luiz Fernando de Erechim coloca que as mulheres são 51% da população brasileira. Pode-se inferir que, infelizmente, mulher não acredita em mulher. Caso contrário, a maioria dos cargos políticos seriam das mulheres, o que seria ótimo. Mas eu falo que a gente vem de uma construção social de homens. Sempre foi assim. Isso é verdade, é uma curiosidade que eu tenho, porque a mulher não vota em mulher. Mas, ao mesmo tempo, quanto essa inserção da mulher, por exemplo, em reuniões partidárias, a gente vê até mesmo nas palestras da faculdade, as mulheres têm uma participação muito tímida. Eu confesso que, através de um grupo de mulheres interessadas no assunto... Mas a senhora não é tímida, né? Não, mas eu ficava meio nervosa nessas reuniões partidárias, porque a maioria é esmagadora de homens. Então, assim, a gente coloca 95% de homens e ali muito pouco. Então, as mulheres se sentem até acuadas. Mas eu vejo que isso vem se alterando, porque hoje a gente, né, muitas mulheres mães solteiras, a gente fala que o número de mulheres analfabetas no país ainda é muito grande, de mulheres de baixa renda, mas hoje a gente também vê a inserção da mulher no mercado, hoje elas se formam mais nas universidades, então isso a longo prazo talvez a gente tenha uma situação mais igualitária. E até, se o Dr. Ruschel puder comentar, que a gente já trouxe, ele trouxe até essa questão de que os partidos ganham, né, uma porcentagem que é obrigatória por mulheres, isso acaba até virando um esquema de corrupção, que às vezes até essa inserção se torna negativa à vista de quem olha o processo de fora e não compreende, às vezes, essas ligações internas, que às vezes é só para ser laranja, quando na realidade temos mulheres interessadas em participar da política. Tu sabes que quando começou a discussão e o tema depois evoluiu para um debate mais intrínseco, que eu achei até muito melhor, mas eu ia dar exatamente o enfoque que tu traz. Reconhecendo isso aí, a legislação deu uma proteção, criou um número mínimo, e o que se viu é que tem que ser forçado e até usado para recebimento de verbas dos partidos algumas mulheres, o que é um péssimo. Exatamente, sendo mais um elemento contra a candidatura das mulheres. Mas eu insisto, eu acho que é importante, primeiro, que nós estamos vendo já nos concursos, especialmente no direito, né? Hoje os primeiros lugares, os cargos importantes, as delegadas, as juízes, estão tudo dividindo com o homem na mesma naturalidade, e a mulher hoje caminha para a sua igualdade, sim, sem dúvida alguma. Agora, foi uma pena que nós tivemos uma presidente mulher, né, e tivemos tantas decepções, né, as posturas dela, e sem entrar no mérito, esquerda, direita, muitas vezes em discursos, coisas que eram inaceitáveis, assim, nos chamava muito atenção. Então, também, né, os exemplos que a gente tem não fomentam que outras mulheres se inspirem. Nós não temos ainda bons líderes, né? Sabes que tu falava na presidente, eu buscava rapidamente para tentar aditar o que tu dizias, né? Ao longo da história, algumas mulheres como políticos que nós pudéssemos nós temos muitas pessoas boas. Nós temos a Ana Amélia Lemos, fantástica, né, que é fantástica, mas vê, ela tem todo um embasamento a vida dela foi toda em cima disso. Essas pessoas, eu acredito. Nessas pessoas eu acredito. A própria Marta Suplicy, que fez uma troca de partido, mas continua até hoje como destaque, exatamente, né? Nós temos muitas pessoas, muitas mulheres, mas ainda são poucas. Mas a Marta decepcionou. Eu acho, assim. Agora, por exemplo, a Ana Amélia é uma mulher que tu via ela muitas vezes como uma estadista, fazendo às vezes... E ela continua hoje, porque ela trabalha... Ela é uma secretária de Estado, nossa, que nos representa, que representa o Rio Grande do Sul em Brasília. Talvez o exemplo ruim que a gente tem, Roberta, é que os maridos transformam as suas mulheres em governadoras depois, e normalmente é para manter um nicho, para manter um nicho político. O garotinho? Tem mais exemplos aí, né? Então, até... talvez seja por isso, se usar a mulher numa condição de que ela até nem é do ramo e é jogada numa condição que não merece. Até sobre essa questão a gente fala que talvez os Estados Unidos
Unidos, né, depois da Hillary Clinton, porque não tem uma popularidade muito grande, até pelos esquemas revelados em que ela trocava e-mails, né, pessoais nas contas governamentais, no esquema de segurança, até que se descobriu, e ela não conta com apoio, mas a Michelle Obama o que se espera que daqui a alguns anos ela seja o nome, né, do partido para ser a primeira presidente. Essa eu acho uma grande mulher. Não só negra, mas extremamente culta, né? Culta, exato. Ela vai parelho com o marido, né? Não, e os analistas políticos falam que o Obama, nesse momento, ele escolhe ficar, em alguns momentos, até recolhido ali como coadjuvante, porque ela tomou a frente nos Estados Unidos, ela faz campanhas enormes, ainda participando de projetos sociais, políticos, até apoiando mulheres que querem inserção na política, porque ela paga, eles têm um projeto que pagam mulheres com intento de se tornarem advogadas, políticas. Então ela está criando toda essa carreira que a gente fala que a Ana Amélia talvez tenha criado. Eu acho que as pessoas precisam. Olha, o senhor Jari de Pelotas lembra com muita propriedade que a Ieda Cruzes foi e é uma grande mulher no nosso estado. É verdade. Que bela Ieda Cruzes, excelente, exatamente. assim como a Ana Amélia. A despeito das discordâncias, a gente tem que separar discordâncias políticas, mas sim a figura, né? E o trabalho e a seriedade do trabalho. Bom, estava muito boa a conversa, tititi, mas agora a doutora Roberta vai sair daquela minha simpatia e vai falar sobre a BNDES. Exatamente, porque essa semana o BNDES, que é um banco de fomento que foi criado lá nos idos de 1952, porque Getúlio Vargas entendeu que havia ali na nossa economia uma abertura, uma possibilidade de um banco de fomento, de fomentar a infraestrutura do nosso país. China, Alemanha e uma série de países no mundo inteiro tem o seu banco de fomento. O BNDES essa semana teve a troca do presidente, o Levi se retirou a pedido, entre aspas, né, do presidente Bolsonaro, e entrou no lugar dele o Gustavo Montezano, com o objetivo, entre os quais, de honrar aquilo que o Paulo Guedes, ministro da Economia, tanto precisa que o BNDES faça, que são duas ações principais. A primeira é que ele fomente a possibilidade de empresas comprarem estatais e comprarem outras empresas, então investir nas empresas e não só nas grandes empresas, nas médias e pequenas empresas e, sobretudo, participar também dos dados e da organização que faz com que as empresas estatais que vão ser privatizadas sejam feitas aquilo que tecnicamente se chama de modelagem. Pois o BNDES deve ao Tesouro uma série de um valor bastante alto. Esse ano, na época do presidente Levi, o banco já devolveu para o governo federal 30 bilhões de reais. Mas o Paulo Guedes precisa, e tinha fomentado e organizado, que o BNDES devolvesse em torno de 120 bilhões. Falta ali, e o Gustavo, o novo presidente, diz que até o final do ano ele se compromete, enquanto BNDES, de devolver para o governo federal 70 bilhões. Bom, essa é a notícia. Pois é, mas o que está por trás disso? Está por trás disso que quem financia o banco, o BNDES, somos nós, trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, 40% dos recursos do FAT, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, que organiza e que paga seguro-desemprego, abono salarial, vai para o BNDES. E o BNDES, nos últimos governos, financiou Angola, Cuba, Venezuela, a empréstimos bilionários com juros altíssimos. A fonte de renda do FAT é o PIS/PASEP, o recolhimento de 1% da folha de pagamento de todas as entidades com fins lucrativos no nosso país, 0,65% sobre o faturamento das empresas e também 1,65% sobre importações de serviços e produtos. Então é muito importante nós todos ficarmos bem atentos aos movimentos do BNDES e também daquela afirmação que o presidente Bolsonaro muitas vezes coloca, que quer encolher um pouco o BNDES, enxugar o BNDES. E aí a gente entende o porquê. Na verdade, para fazer justiça, porque quem está financiando essas grandes empresas e com valores bilionários e essa corrupção que o BNDES apoiou, inclusive a JBS,
é dinheiro do trabalhador. E isso está errado, isso tem que voltar pro trabalhador. Então, uma vez que volta para o Tesouro, vai ser possível reorganizar esses valores. Então, vamos ficar atentos a isso. Posso dar Roberta, uma colaboração? pode. Só uma pequena colaboração que também, com tudo isso que a doutora Roberta falou com muita precisão, o BNDES toma dinheiro dos bancos, paga os juros dos bancos e subsidia para os empréstimos. Por isso aquela correção foi que eu só fiz uma inversão com a Roberta, de juros baixíssimos, o financiamento de juros baixíssimos. Eu quis, até a Roberta, é importante... O que é isso? Até quis aproveitar, Roberta, porque nós trocamos esses dias no assunto, te lembra? E eu segui, porque vamos voltar para o tema central, que seria aberta a caixa da troca do presidente, seria para abrir a caixa preta. Preta. E como há um site hoje da transparência, os números tu tem. E a Roberta me ilustrou aquele dia aqui dizendo, não, mas o que se quer saber é para quem foi, para quanto foi. E eu te confesso, Roberta, eu te confesso que eu não imaginava isso, porque em cima do sigilo bancário, que tem que haver nas transações, e o que está se vendo hoje é que esse presidente, ele veio exatamente para fazer isso. Estão sendo publicizados, dona Magda, todos os contratos que foram feitos, taxa de juro para quem foi e para quem não foi. Isto eu não posso dimensionar, por não ser um especialista da área, não posso dimensionar a consequência pro banco de tu publicizar esses contratos. A questão, ele está se prestando sim a uma questão política de justificar ou apresentar um erro de gestão anteriores, né? A consequência pro banco, eu te confesso, Roberto, que não posso dimensionar, mas te confesso que não imaginei que se pudesse vir, como a gente está vendo agora, a gente está vendo os contratos que foram feitos, contratos com sigilo bancário, de empréstimos para país, de rua, asfalto, seja lá o que for, que isso pudesse estar sendo tratado nas redes sociais. Por onde está saindo, a gente deduz, né? Mas não pode afirmar. Agora, Ruschel, também é importante trazer a informação de que o Gustavo Mantesano, ele é um profissional que estava abaixo dentro do Ministério, da hierarquia dentro do Ministério da Economia. O Paulo Guedes definiu vários subsecretários, ou ele chamou de supersecretários, porque são pessoas muito renomadas nas suas áreas, entre as quais Salim Matar, que é um empresário extremamente respeitado no mundo inteiro. Ele tem por que ser respeitado, ele faz muito, ele tem resultados incríveis, e ele abriu mão da vida dele pessoal para cuidar das questões das privatizações. E ele estava num embate de bastidores muito grande com o Levi, porque ele não estava conseguindo justamente preparar as empresas e organizar, porque todos nós falamos, ok, vamos fazer a reforma da Previdência, mas afinal de contas, em efeito imediato, vai trazer meu emprego, vai melhorar os juros, eu vou conseguir consumir ou pagar as minhas contas. Aí é que vem, nós precisamos então, no que a reforma da Previdência for feita, já conseguir gerar essas privatizações. Para isso, o BNDES tem que ser ágil. E agora, com o Gustavo, é possível que haja uma relação, Ruschel, muito bem posicionada, muito mais equilibrada, justamente entre BNDES e o Ministério da Economia. E até mesmo com o Banco Central, porque se a gente não se der as mãos, não vai haver condições a gente fazer a máquina girar. Sem dúvida. Pois olha aqui, ó, senhor Marne, o senhor com essa história de me chamar de Dona Magda, todo mundo agora me chama de Dona Magda. Inclusive as minhas amigas. A minha amiga Cris Miller me diz assim, Dona Magda, adorei o teu cabelo. Beijo, teu cabelo das Dona Magda. Dona Magda. Só porque o assunto é o cabelo da Magda. A Lisandra Carminati, a Bruna de Caxias do Sul, Luiz Afonso, a Márcia Schneider, o Matheus, eles estão falando que você está proibida de trocar esse visual porque está um arraso. Ai, então, deixa eu contar. E até perguntaram quem tem a chave do teu cadeado. Que isso! Não, e olha que no meu cadeado, vocês notaram que é um cadeado novo? O Matheus, muito ousada a pergunta do Matheus. Ó, um cadeado novo, ó. Matheus, meu cadeado. Olha que luxo.
Olha que luxo, meu cadeado. Que Gostaram? lindo. Perdeu a chave. Viu? Me deram de presente, mas ficaram com a chave. É. Não posso dizer quem tem. Não sei porque eu ganhei de presente. Brincadeiras Dona à parte, Magda. eu quero só dizer para as pessoas, para o meu cabelo, é que é uma coisa, bem coisa de Magda Beatriz. O meu cabelo tem 4 mãos. Foi feito a 4 mãos. 2 do Rodrigo e 2 do Antônio. Depois, segunda-feira, eu conto com mais vagar para vocês essa história. Foi cortado a 4 mãos. Por isso que é todo esse sucesso. E um abraço também pra Rose Costureira, que elogia muito teu cabelo, e também pra Rose e pra Valéria, as manas do Ali, que elas estão aqui na nossa audiência. Beijo, gurias. Beijo. Dona Magda, eu peço a sua licença Pois só para fazer um agradecimento, não poderia... A Cris que agora ficou famosa. Ó. Querida, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento público aqui a todas as manifestações de carinho, de apreço, de reconhecimento que me foram feitas a mim e a minha família ontem. Não poderia deixar de agradecer a homenagem que vocês fizeram, muito, a mim chegou, repercutiu muito o carinho, as suas palavras, contou um pouco da história da minha irmã, emocionou a todos nós. Eu queria só deixar uma mensagem, se é que é possível no momento desse a gente deixar uma mensagem, porque é um dia de reflexão, né, dona Maria? Quando a gente tem uma perda do tamanho deste que eu tive, a gente se desprende das outras coisas. E a gente passou o dia lá no cemitério, nós precisamos exumar o corpo do meu pai, que faleceu aos 7, 8 anos, e eu pego essas broncas para mim, para os meus irmãos lá, dessas coisas, e fui lá fazer em um momento solitário, pensando na vida, né, dona Maria? A gente foi lá, para quem não sabe, a exumação, tu vais abrir o cadáver e transformar numa caixinha ali que fica recordado a pessoa. Então eu fiquei pensando na vida, dona Magda, ali para dentro não vai o carro que tu tem, não vai a casa, não vai o que tu acumulou, não as vai tuas brincos, vaidades, não vai teus não vai anéis. as tuas vaidades. Então não que isso não seja importante, não que tu não vá preservar, né, da tua vida em si, mas aqueles que tiverem oportunidade de resolver seus problemas aqui, que os façam, dona Maria. É tão importante a família naquele momento. Eu via o meu pai, que não estava mais ali naquele momento, quando fazíamos essa exumação, mas ele estava representado lá em cima em todos os meus irmãos, em todos os nossos filhos, em todos os nossos sobrinhos netos. Então, a história que fica é aquilo que tu faz. Então, quem tiver a oportunidade, e todos nós estamos em vida, recompor a amizade. Se falou aqui que se briga por política, se briga por futebol, se briga por tanta bobagem. Então, quem puder recompor por religião, quem puder recompor esses valores, o faça, porque não há nada mais importante que os amigos e a família. Obrigado, dona Magda, pela oportunidade. Muito parabéns. Parabéns pelas tuas palavras e, sobretudo, é. por tu, através das tuas palavras, honrar as sementes que o teu pai plantou, né? Então, realmente, esses valores que tu nos transmite é inspirador. Mas, infelizmente, a gente só lembra nessas horas. É importante que a gente entenda que, às vezes, essas partidas, elas têm o paradoxo da chegada. Às vezes, a gente fica com algo que é imaterial para sempre dentro de nós, daquela pessoa. E daí, aquela pessoa nos deixou algo que é para sempre. Olha, o Toninho Português, ele disse teu amigo e admirador de sempre, Toninho Portuga. Toninho, eu sei que você que tá mandando um WhatsApp pra mim, mas eu acho que tu não assistiu esse programa do começo, eu não vou estar em Porto Alegre, Toninho, amanhã, não vou conseguir ir na tua festa, tá? Toninho, eu desisti, Toninho. É mais uma. Eu desisti da dona Magda. Aquela mesa da dona Magda que nós mandamos fazer, aquela plaquinha... Tira, agora vamos apagar, nós vamos apagar o nome. Agora vamos falar que o Chicão, tu tá triste, né, Chicão? Tá magoado? Não, tô legal, um dia bom. Futebol não tem sido... Foi um dia de muito business. Tá, mas fora os business e o futebol... Não, eu larguei os irmãos. Larguei, sabe por quê? Eu vi uma Argentina sem comprometimento, Uruguai ontem não merecia nem empatar. E agora eu vou fazer um palpite agora, que pode ser que esteja errado. Ou certo. Acho que a seleção está jogando melhor, mais pragmática a Colômbia. Por quê? Colômbia joga para o resultado, joga para ganhar, tem jogadores de alto nível, tem um técnico que eu já falei que é um dos melhores do planeta. James Rodrigues. E sabe, tem Quadrado, tem o Falcão Garcia, tem um time
O que nós vemos, o Uruguai entrou de salto alto, achou que tudo é japonês, aquele ditado, e o japonês... Aconteceu 2 lances que me chamaram a atenção. O pênalti a favor do Uruguai, uma coisa que eu achei que não houve, e o drible que o jogador japonês deu. Tu viste aquele drible? Não. Eu nunca tinha visto na minha vida aquilo. Ele parou a bola, pisou em cima da bola, largou o corpo para um lado, pegou a bola, saiu pelo outro, passou por 2 jogadores. Aquilo é uma jogada acrobática de circo. Então a Copa América está mexendo com o Brasil, isso é legal. Hoje eu tive no hotel que está hospedado a seleção argentina, cheio de argentina em volta lá. Tu queria o quê? Portuguesa, seleção argentina, eu tô hospedado. Fanáticos argentinos, entende? Mas eu achei legal, acho que o Porto Alegre está começando a ficar, com a Copa América, se internacionalizar. Tomara que a Libertadores da América vai ser a partir de julho com 2 times gaúchos. Esses times gaúchos seguem e aconteça um Grenal e o Grêmio passa pelo Internacional. Só para esclarecer, né, o Gustavo Vitorino não está presente ao programa hoje, porque não quer dizer que todos tenham escutado a minha explicação ontem. O Gustavo Vitorino está em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, apresentando um festival de jazz. Do jeito lugar que, maravilhoso. Do jeito que o diabo gosta, com a música que ele adora, com tudo. Dona Magda, eu gostaria de fazer 2 homenagens no programa favor. de hoje. Primeiro, eu quero dar uma frase fantástica que diz o seguinte: nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Eu posso escrever e te dar a resposta segunda. Que o cara não consegue nem ficar com ele. Essa é uma frase do senhor Friedrich Nietzsche. Poderia ser dele, que é o meu ídolo, indiscutivelmente. Mas a primeira homenagem que eu quero fazer a um grande homem chamado Luiz Gama, Doutor Luiz Gama. Doutor Luiz Gama, ele era um rábula, ele não terminou o curso de Direito, não fez o curso de Direito, ele era provisionado. Ele era um jornalista e escritor que viveu no século retrasado. Foi o primeiro negro que se dedica às leis e que é respeitado como advogado. Uma das figuras mais importantes no período ainda de Dom Pedro II. Então, eu quero fazer essa homenagem ao povo negro, representado aqui no Luiz Gama, que é uma das personalidades mais conhecidas dentro da comunidade afro-brasileira. E o segundo é esse cidadão que escreveu esse livrinho aqui chamado Quincas Borba, que é Machado de Assis. Esta é uma das maiores figuras da literatura brasileira. Esse homem extraordinário, Quincas Borba, e tem outros tantos, Dom Casmurro, ele fez 16 ou 17 romances, se não me falha a memória. Capitu e outros tantos personagens criados, Rubião, outro personagem criado por ele que está aqui nesse livro. Esse homem é o patrono da Academia Brasileira de Letras, é uma figura importante. Eu acho que não há um brasileiro que não tenha lido um livro de Machado de Assis, pelo menos eu suponho isso. Eu acredito que não, até porque na escola eles obrigavam. A não ser que a pessoa não podia não gostar, mas aí era obrigado, tinha que fazer a ficha, eu sou do tempo da ficha. Dona Magda, a Academia Brasileira de Letras é a casa de Machado de Assis, hoje tão conspurcada, porque tem alguns imortais da Academia de Letras que não mereciam estar lá. Vai falar mal do Sarney. Tu não vai falar mal do Sarney. Tem imortais na Academia Brasileira de Letras que são mortais, de tão ruins. Muito ruins, que ninguém conhece, a população brasileira não conhece. Outro que deve ir para a Academia Brasileira de Letras é o Chico Buarque. Chico Buarque, com certeza. Mas com aqueles 2 livrinhos dele? Não, mas deve. Mas Colete Derramado. O Nobel de Literatura não foi um compositor americano? Mas aí é outros interesses. Outros interesses. Meu amigo, nada mais me surpreende neste mundo tão pequeno e tão grande. Estou indo para Marte. Por enquanto isso, os nossos jovens estão com vontade de pegar um jatinho e ir para Marte, Magda Beatriz. Porque está difícil até para eles encontrar emprego. E isso pode ser um resultado a longo prazo complicadíssimo. Porque a gente fala da reforma da Previdência, que hoje existe um rombo. Mas para que esse rombo ele seja, de alguma forma, seja diminuído, seja menor, acontece que os jovens têm que começar a participar da vida ativa, trabalhando, contribuindo, para que seja menor o rombo lá na frente. Só que isso não acontece. Segundo um levantamento atual, acontece que 41,8% dos jovens, eles se encontram, então, subutilizados. O que isso quer dizer? Que eles estão desempregados,
O pior disso é que eles desistiram de procurar emprego, ou aqueles que estão trabalhando, uma pequena minoria, e querem trabalhar mais, as empresas não conseguem pagar esses jovens. Se entende que é normal que em períodos de crise os jovens percam espaço, porque eles não têm a qualificação necessária, mas, por outro lado, eles ganham menos. Mas o que acontece é que as pessoas que são qualificadas, já têm muitos anos de empregos e uma carreira consolidadas, elas estão se sujeitando a ganhar muito menos, o que ganharia um jovem, o que é o facilitador dessa minoria dentro do mercado, porque ganhando menos e procurando qualificação, tá tudo certo, mas hoje os profissionais qualificados estão optando ou estão tendo que se sujeitar a ganhar a mesma coisa que um jovem, ou seja, o que vier é lucro, literalmente, num país. E aí eles estão mais qualificados do que o jovem, né? Dona Ana, eu queria dar duas contribuições para a matéria da Dona Ana, casualmente. Primeiro, o viés que ela dá, que nós já tínhamos trazido a debate aqui, é que como os de mais idade não estão abrindo a vaga, os jovens estão ficando sem ela. Mas está sendo trabalhado agora um número muito mais assustador, Dona Maria, que há vagas e falta qualificação para determinadas atividades. Isso é assustador, Ana. Que empresas precisam oferecendo 150, 160, 180 vagas, às vezes precisa apenas o segundo grau e os candidatos não conseguem preencher já a ficha de inscrição, não chegam, não conseguem se habilitar. Então a crise, Mari, a crise é educacional do país. É impressionante. O desemprego, lógico que eu não vou minimizar uma crise do desemprego, eu só estou dizendo que também há vagas e nós não conseguimos qualificar, porque às vezes não serve só o concurso técnico para tu fazer. Desculpe, Chicão, como eu estou fora muito do mercado, eu fui me inteirar da matéria. Hoje tu vai preencher uma ficha num computador, se tu não preencher o requisito mínimo, nem entra a tua ficha. Então, se exige pós, por exemplo, eu não consigo completar o cadastro, então minha ficha nem vai entrar. E o que a gente vê é empresas dizendo que elas seguem com cargos disponíveis, com falta de candidatos que consigam preencher os requisitos mínimos. Desculpe se me interromper. Às vezes chega a 200% esse gap que não consegue e mais. O que a gente percebe é o seguinte, por isso que o Estado, o governo tem que parar de trabalhar em gastar dinheiro com assuntos que pode gerar, a iniciativa privada vai poder fazer muito melhor e se focar em segurança, educação e saúde. Ponto. Uma sociedade que tem uma boa educação, que tu tens uma boa creche, que tu tens condições de trabalhar e honrar o teu salário, que tu tens condições de ir para um hospital. Pronto, o resto deixa que a iniciativa privada faz, porque se a iniciativa privada errar, a gente tem como acionar. Tem como punir, tem como mandar na cadeia, quer dizer, tem mecanismos, o nosso país tem mecanismos de propiciar que a iniciativa privada faça e diminua o Estado e que fique focado, mas focado mesmo, numa educação de excelência, numa rede de saúde pública que a gente não precise pagar essa exorbitância que nós estávamos falando. Com todo respeito que eu tenho à tua opinião, eu não consigo ver esse país que tu vê, mas enfim, o Chicão quer falar também. Eu vou falar do país da real, a real. Então o Chicão vai falar. Calma, Chicão. Existe desemprego para quem quer aquele empreguinho. Vai lá, bate ponto, plim, ganha um saláriozinho dele. Esse está morto. Esse não vai mais existir no mercado. O que vai existir no mercado, hoje no almoço, eu almocei com o Horizon, hoje nós estávamos falando isso. O cara que é vendedor, o cara que sabe vender, que tem o talento da venda, esse não tem crise, esse vai andar de Ferrari, de Mercedes, o resto da vida vai ter crise, o nada a ver, que quer emprego. Eu não gosto desse cara que quer emprego. Esse cara que quer emprego, porque ele não tem talento, ele não tem criatividade, então não adianta tirar a faculdade. Eu me formei advogado, te formou desemprego. Quem vai para a faculdade hoje está se formando, vai ser um desempregado fashion. Vai dirigir um aplicativo, vai dizer, eu sou um arquiteto, eu sou um médico. Esse cara está morto no mercado. Ele tem que ser um grande desdobrador, ele tem que ter um talento inato para se vender. Aquilo que nós falamos. Aí ele vai ter emprego aqui em Hong Kong e Taiwan, sempre. Lógico. Agora, o cara humilde, esse eu tenho que ter emprego para ele. Agora, o formado, esse tem que ficar desempregado mesmo. É isso que eu estou dizendo. Nós temos que separar... Porque ele não tem talento, né? Acho que ele vai lá e vai ganhar 10 pau para ficar lá para de Chagas. Nós temos que separar o que é o trabalho. Eu vou ficar lá. Tenho talento,
Tá bom. Nós temos que separar o que é trabalhador de massa. Por exemplo, esses 13 milhões está baseado, por exemplo, na construção civil, que as obras pararam, metade disso ficou desempregado pela quebra da construção civil. Então é uma mão de obra não qualificada que existe. Eu falei a população, que esse cara aí tem que ter emprego. Não, por isso que eu estou dizendo, não disse que discordava de ti, eu quero dizer como é que a gente preenche esses 13 milhões. Nós temos que ativar, o que a doutora Roberta, nós precisamos ativar algumas atividades que pararam de gerar emprego, pararam de gerar economia, para que voltem esses empregos. O que nós estamos falando é daqueles alimentadores, daqueles fomentadores, onde se exige um pouco mais. Segundo grau, pessoal. As empresas que eu vi, o setor básico de serviço precisa de segundo grau e as pessoas não conseguem terminar a inscrição porque não complementaram o segundo grau. E, Ruschel, aí eu faço a lembrança, né, chamando a bancada, o Gustavo Vitorino, que na semana passada estava aqui, nós estávamos debatendo educação na sexta-feira passada, justamente isso, e que ele trouxe, veja, não adianta a gente ter um bom orçamento, porque o nosso país gasta por mês 2 bilhões de reais em educação. Então, dinheiro tem, é que está mal gerido, mal empregado e, principalmente, o professor não está podendo estar incentivado a gerar a curiosidade do conhecimento, a gerar uma geração que tenha interesse em aprender, que tenha o valor do estudo. A gente precisa mudar os princípios desse nosso país e quem faz isso, quem inspira, é o professor, é o pai em casa, é todo mundo. Eu sou professor para dar emprego. Uma amiga minha chegou e disse assim, Chicão, como é que eu vou ganhar uma grana legal? Sabe como é que tu vai ganhar uma grana legal? Qual é o teu nome? Ela é minha amiga. Não vou revelar o nome agora aqui. Não, mas eu não revelo nunca nome, dona Maria. Não dou nome, eu já tenho esse princípio. Não, olha o talento. O teu nome é tal. Eu criei para ela uma grife e eu disse para você, pega um pequeno capital, vai a São Paulo, compra roupa fitness, tem um corpo bonito, carimba, vai numa agência, eu te indico, coloca a tua grife num carimbo, cria a roupa fitness com o teu nome, tu é maravilhosa, coloca nas redes sociais, cria uma loja virtual, tá ganhando um monte. Eu sou um professor que gera o dinheiro para as pessoas, dou ideias, e não a faculdade que babá, e tu sai de lá com o cara, eu vou ter currículo. Que currículo, mas tu passou por uma faculdade. Mas nunca usei currículo, não existe mais currículo nesse nosso mundo. Esse nosso mundo que existe é saber se vender. Hoje de noite tu não pode ficar em casa. Tu vai ter que circular na noite. Tu te vende como pessoa também. O business está girando. Mas não é, mas as influencers. Exatamente. É fazer o dealer todo dia. É fazer as influencers, mas assim... Fazer o quê? O dealer? O dealer é a troca de relações. Efetivamente. Esse é o business Tá moderno. demais, Maria. O Chicão está em grande fase. O Chicão está em grande fase. É o legal Chicão, dealer. você é o máximo. Não sou, querido. 181, imperador romano. Também, aquele também era. Eu sou um cara de criatividade, entende? Eu não O sou... Einstein gostaria de conversar com o senhor. 160 Ia dias. ser fantástico. Chicão e o Einstein. E ele tem 181. Ele tem 182, mas a modéstia não permite que ele diga que seja 182. Mas a grande verdade é que esse exemplo do Chicão mostra por que a Previdência está em crise. Claro. Porque exatamente as pessoas estão indo para a atividade individual e não gera a produção em série, não há o recolhimento do INSS, não alimenta o pagamento das pensões não daqueles gira, já aposentados. A engrenagem não gira. Dinheiro ser vivo, né? Não, e ele fala desse ciclo, e só porque a gente fala de 41,8%, mas ao mesmo tempo isso significa 7.337 milhões de jovens desempregados. Então a gente vê essa é a contribuição, né, dessas pessoas. 7 milhões apenas contribuindo, pagando. Para que se entenda, Ana, eu tenho dito assim, né? Eu já antevia. Eu, quando fui trabalhar com 13, 14 anos, eu tinha 3, 4 empregos para escolher. É impressionante, Ana. Lógico, empresas modestas. Fui trabalhar numa empresa lá, de balconista, de fazer. Lógico, tinha 13, 14 anos, seria estar, né? Mas tinha, Dona, hoje não tem. E ainda seguindo nesse assunto, porque eu estive recentemente no Barra Shopping e encontrei um garoto, assim, um menino, assim, no ensino médio, estava terminando, estava procurando uma possibilidade de emprego porque ele não poderia fazer faculdade. Então ele já estava procurando espaço no mercado de trabalho e a gente fala que é tão raro, assim, ele até com vergonha entregava, assim, o currículo e eu estava num estabelecimento, eu falei, mas eu até abordei ele porque ele tão tímido, falava, olha, eu vim entregar meu currículo, se tiver uma oportunidade. E daí a gente até brincava, eu falei, mas
tão jovens, que ele falou, porque eu preciso ajudar minha família, meu pai está desempregado, né? A minha avó também precisa de um auxílio financeiro, a gente está com dificuldades, então ó, eu saí, não vou conseguir cursar a faculdade, até porque ele fala, não consigo passar numa universidade federal, não tenho como pagar a particular e nem fazer um curso técnico, então a minha opção é procurar o mercado de trabalho. E ele, assim, disse que já passava uma semana que procurava emprego e ninguém tinha nem retornado, né? Então eu fiquei com uma tristeza, assim, porque dá uma dor no coração. Eu falei, não, até me dá, minha mãe ficou com o currículo dele para falar com alguns amigos e tudo mais, porque é complicado. Chicão Tofani, o povo quer saber onde comprar o teu livro, que todo dia alguém pergunta, às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer pelo telefone. O best-seller da noite, que não tem livrarias, a não ser comigo, em lugar físico, está no Varietá Bistrô, no Shopping Praia de Belas, e a partir da semana que vem no Restaurante 360, lá no Garçome. Agora sim, agora dois sim. locais de ponta, que moral. Olha aqui, ó. Toda Que semana. moral, Deixa eu ler um e-mail de um telespectador, o Carlos Eduardo da Silva Pinto. Ele é nosso telespectador assíduo. Ele diz o seguinte: temos um débil mental em Porto Alegre jogando ácido no rosto das mulheres. Eu vi falar hoje. Mais dias, menos dias, esse monstro será pego, mas vale a pena fazer esse alerta às mulheres. Já foram confirmados 2 casos que já foram publicados e mostrados até em outros programas de televisão. Então fica aqui o alerta do nosso telespectador. Magda tá linda, pegava... Olha! Não, mas peraí. Mas Gustavo de Esteio, eles que pegava fácil. A senhora, Desculpa, sua sina é com o Gustavo, pegava dona fácil, tá bom. A sua sina é com os Ou Gustavo. seja, antes eu tava um bucho, né? Porque Não, ninguém me bucho é pegava. bom, não vejo essa palavra há Antes ninguém 22 queria me anos. pegar, agora só porque eu cortei os cabelos, eu tô um bucho. Olha aqui, ó. Boa noite, meus queridos. Moça que estás no comando do programa, devolve a Magda, kkk. Magda, estás mais linda que sempre, desaforo, adoro vocês. Observação, um abraço no coração do Ruschel. Abraços, Débora Santos de Novo Hamburgo, querida, maravilhosa. O Tiago diz que esse meu colar está lacrador. Você sempre arrasa nos looks. O Chicão também está um charme. Parabéns pelo programa, sou um telespectador assíduo. Desculpa eu ler coisas pra mim, mas é que as pessoas escrevem, a gente não pode ser indelicado. O senhor deve estar ruim pra Flor de Lis, hein? Por que aconteceu com a dona Flor de Lis? Primeiro, porque sustentar 55 filhos deve ser. Deve ser, e na cadeia vai ser mais difícil, mas eu não vou avançar tanto, mas eu vou com calma. Vamos, o que diz as investigações. O inquérito não está nem perto de ser encerrado, porque cada dia eles descobrem uma nuance, dona Maria. Não saiu ainda a perícia dos cachorros para saber se eles foram drogados ou não, mas começaram a ser tomados depoimento dos filhos e filhos que estavam em casa. E estão colocando a nossa deputada numa situação muito delicada, porque ela começou a ser citada por esses filhos, né? Por esses filhos em seus depoimentos. Então já há uma acusação de um dos filhos de que ele estava sendo envenenado através de remédios, né? Por 3 filhos e a mãe. Então já tinham 4 e por isso que ele andava mal. Essa é uma acusação nova, volto a dizer, inquérito e acusação. A gente já vinha se sentindo mal em cima dessas coisas. Há um vácuo que a polícia não consegue deslindar ainda. Ele morreu com 30 tiros. 2 características muito especiais. Uma é que foram 15 na genitália. Isto significa que era um sentimento de vingança. É um sentimento de vingança. Porque se é assalto, latrocínio, chega lá que for, tu atira, mata e vai onde der e te livra do opositor, né? Então, como ele tem 15 tiros, mostra que há uma conotação emocional muito grande. Esta parte eles não conseguem desnudar. A segunda, há um filho confesso, de 18 anos, de 18 anos, mas este deu apenas 6 tiros. Há um vácuo de 24. Há um vácuo de... Mas eu estou indo por parte tentando ser pedagógico. Trágico. Mas há um vácuo de 24 tiros sem autoria. Então está se imaginando, dona Marta, como já se sabe que não há barulho de moto fugando, não há barulho de carro, não há gritaria, os cachorros não latiram, já está se imaginando até uma cena macabra de mais filhos tenham se unido num determinado momento,
né? E feito esse assassinato coletivo aí. Então esse inquérito vai ter muita notícia. A importância dela, que é uma deputada, a sexta deputada federal mais votada, né? Então é uma mulher importante. Então nós vamos ter capítulos novos, mas a coisa é muito séria. Muito agora, séria. Veja bem, né? Veja agora bem. tem questões que às vezes são intuitivas e a gente faz uma leitura. Eu não entendo nada de direito penal, absolutamente, e muito menos estava por dentro da situação. Eu lembro de ligar a televisão e ver a manchete e aí a entrevista dela. Quando ela deu a entrevista, eu lembro direitinho, até vou tomar liberdade. Eu olhei pro Pedro, nós nos olhamos. Essa mulher tá mentindo. Tá mentindo, quer dizer assim, ó. Tá entendendo? Quer dizer, assim, ó, de ligar a televisão, olhar, nem saber direito, olhar o perfil, a forma como ela. Quer dizer assim, ó, só não vê quem não quer que essa mulher tenha alguma. Agora, a questão é, o que tá por trás? Porque eu não acho que uma mulher que tem a votação que ela tem, o espaço que ela tem, não é só a traição. Não deve ser só isso. Não tem dinheiro. É só o teu filho está correto. Um dos filhos que depôs e acusa diretamente a mãe, e todo cuidado, né? Porque a gente não sabe quem tem interesse em dizer o quê. Mas ele disse exatamente que aquilo tudo era uma farsa, aquela cena toda do cemitério, até porque o que está preso, já confesso, era um dos que estava agarrado na mãe lá. Desculpe, dona Ana. me excedi. Agarrado, a mãe te agarra. Me deixei tomar pela emoção, essa emoção. Um dos que estava, obrigado. Um dos que estava abraçado na mãe foi exatamente o mandante e o que controlava as finanças, dona Ana. Então, como a senhora vê, a senhora está na intuição correta. Então, vamos ter. Isso vai virar filme, esse caso aí com 55 filhos, dependendo do número da Suzane Richthofen vai ficar, né? O Marne Barcelos até, nós já comentamos sobre a situação, já foram escolhidos os artistas, os personagens, como será o roteiro. Dias, aquela moça vai ser. Marne, cada dia que passa, mais tu vai te flagrar que eu tenho razão. A melhor coisa na vida é não te envolver com ninguém. É ser autodescartável as pessoas. Porque quando tu te envolve, cria emoção passional e te mato. Mas eu sou coitadinho sempre, eu sou descartável. Não é autodescarte, é descarte. É descarte. Autodescarte não podemos Eu me lembrei fazer. do René Descartes. O René Descartes. Mas olha aqui, ó, deixa eu voltar nessa esfera aí de assassinatos brutais e coisas que não se resolvem. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil prendeu um homem por uma razão, porque ele sequestrou uma pessoa, mandou matar pessoas no Campo da Tuca, enfim. Mas ele era um velho já conhecido dos policiais, porque ele é o acusado de executar, no ano de 2008, o vice-presidente do CREMERS, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, o Dr. Marco Antônio Becker. Há 1 mês e 10 dias, este homem, que chama Anderson Roberto Farias Bones, ele estava de tornozeleira eletrônica, que já estava por outro crime, entendeu? Então, agora, a pergunta que não quer calar. O que falta? Nós estamos em 2019. Eu estou falando que o crime que mataram do médico Marco jantando no Alfredo ali embaixo. Estava ali no Alfredo, quando saiu do Alfredo, a pessoa numa moto, enfim. Sabemos que tem um médico envolvido nisso, que pelo menos dizem que é mandante, não é mandante. Mas por quem? Esse homem já matou 3 depois disso. Eu não quero vou pegar a palavra de novo, porque é uma questão técnica que eu acompanhei. São 4 os acusados que irão a júri, tá? Primeiro, o doutor Baiar, é um processo público, né? Não é segredo de justiça, tá? O doutor Baiar, ex-médico, é como o mandante. Temos um que bolou, viu o horário, fez o controle, fez toda a rotina do médico que faleceu, né, que sofreu o atentado. Foi bárbaro. E temos 2 executores de motos. Esses 4 foram os que foram aceitos a denúncia e irão a júri. 11 anos depois, dona Marta. Se isso é justiça, eu digo justiça que tarda não é justiça, a frase não é minha. Né? E a segunda questão que a senhora traz, é uma pena, nós temos que um dia trazer esse debate para aqui. Ele estava de tornozeleira eletrônica e chefia o tráfico na zona dele. Mas para que serve essa tornozeleira eletrônica? Então? Ela não funciona. Se ele consegue chefiar, ele foi preso, a senhora lembrou muito bem. Ele foi preso pelo crime paralelo. Sim. Pelo paralelo que ele fez, ou seja, ele estava chefiando uma gangue de tráfico.
de tornozeleira eletrônica. Então, quem é que controla? A pergunta que eu não quero calar agora. Quando encontrar a chefe de polícia, a doutora, minha querida amiga, eu vou lhe perguntar, quem é que controla a tornozeleira eletrônica? Ninguém. Não precisa ser muito inteligente para saber que ninguém. Ao contrário daqui, a justiça americana é tenaz. Eu estou lendo a história do Walmart aqui. Todo mundo conhece essa grande rede, né? E o Walmart fechou um acordo com as autoridades americanas, vai pagar, né, por práticas de corrupção fora do país, vai pagar 282 milhões de dólares em multas por prática de atos ilícitos no Brasil, México, Índia e China. O Brasil tinha que dar, né? A varejista confessou ter violado leis que regulam procedimentos anticorrupção. Os americanos, eles são tenazes nisso aí. A primeira medida que eles praticam é a medida do bolso, né? Tem que perder, tem que pagar multa, $1 bilhão, 300 milhões de dólares. E eles acham que colocar na cadeia não vale muito, né? Porque não dói no bolso, a maior dor é a dor do bolso. Então eu tenho uma admiração profunda pelo sistema do judiciário americano, pelas penas que são impostas, especialmente pelo cumprimento da pena. Se o cidadão, com esse Mark Chapman, que eu falei do John Lennon, que matou o John Lennon, eles já apelaram, foi em 1980, então há 39 anos atrás, vai fazer 38 completados agora, dia 8 de dezembro, nunca esqueci o dia 8 de dezembro, vai completar 39 anos agora, dia 8 de dezembro, que está se aproximando. Então, ele já fez, os advogados já apelaram diversas vezes e não foi concedido nada para liberdade condicional, absolutamente nada. Então, ele foi condenado à prisão perpétua e ele vai ficar até o último dos seus dias na cadeia. A justiça tem que ser assim. A pessoa sabe, foi condenada a 10 anos, vai cumprir os 10 anos, 20 anos, e aqui não, matou, fica 2 anos, 4 anos. Não, 11 anos para ser julgado, já matou 500, já matou 500 ao longo disso. E a gente fala que nos Estados Unidos, o Chicão Tofani até pode comentar sobre isso, porque acredito que é uma política que ele concorde ao ponto que quando existe essa situação de tornozeleira eletrônica ou crimes muito graves que foram cometidos até por presos que já conquistaram a sua liberdade por bom comportamento na prisão e tudo mais, mas a comunidade onde eles decidem morar, eles são orientados a viver em tais comunidades ou num certo perímetro e as pessoas dessa comunidade são avisadas. Então os Estados Unidos trabalham muito com a vigia dos vizinhos, que às vezes acabam delatando quando há, né, uma situação estranha. Aqui, né? Então, eu falo assim, e lá nos Estados Unidos é muito engraçado. Por o sinal, alguém liga e fala. Não, e tu, pra quem, e eu já tive a oportunidade de viajar e morar assim, não morar, mas ficar numa casa onde vivo na situação normal, as pessoas te vigiam. Se tu mexe numa bolsa, se tu em algum momento perdeu alguma coisa, tu baixa. Não, em Orlando, né? Tive a oportunidade de a questão de alugar uma casa. Mas tu para, tu abre uma bolsa e todo mundo. E já me pararam na rua. Eu estava em Nova York, entrei no Metropolitan Museum e estava mexendo, tirando um casaco, e um segurança chegou e me abordou. Tu pode tirar mais lentamente o teu casaco para que não exista uma desconfiança. Ele falou, eu peço desculpas por te abordar, mas se tu puder tirar mais lentamente, a gente sabe que é o frio, mas a gente viu que tu tá tirando a roupa ali, tirando o casaco, e tu pode ter uma arma, uma bomba, e eu não quero ter que te tirar do museu. E eu fiquei muito chocada, porque eu vi que as pessoas param e elas começam a te observar. Né, dona Ana? Mas é óbvio também, né? 11 de setembro. Tudo que mas a dona Ana vai contar a passagem dela pela Disney. Ela vai contar. Eu provoquei 2 vezes e ela fugiu do tema. Ela fugiu do tema, que ela foi para Nova York. Ela foi para Nova York, tudo bem. Mas foi na Disney, deu uma passadinha lá. Fui levar o meu priminho. Levar o priminho. É o priminho. Eu me diverti mais que meu primo. Como é que será o priminho? Não, mas eu conheço. Não, vocês me conhecem. Eu sei as músicas da Frozen, da Moana. É pequenininho mesmo, até não deve ter aproveitado, porque não tem idade para aproveitar, entendeu? Claro. Mas aí a criança grande que é a Ana... eu tava com ciúmes. Hoje eu sou o segundo bebê, terceiro. Tem a Amanda, o Gabriel e eu sou o terceiro. A Ana reinou absoluta, quantos anos? 20 anos? 24 anos. Ela reinou absoluta na família, ela era a filha única, era o bebê da família. Agora ela tem 2 com 4. E por isso que deu problema na criação. A gente teve Tá muito mimada. Se a Ieda estiver te assistindo, ela vai ficar te esperando na saída. Vai. Vai, porque eles educaram brilhantemente essa menina. Brilhantemente. E a tia Yara também vai te esperar ali na saída. Que não é das passagens. Não, Yara Bermudes. Posso falar dos meus aniversários? Deves, meu bem. Bom, não pode
Tem tempo? Então Mais ou menos uns 30 segundos. Não tem mais tempo. O Jean-Paul Sartre, Que é isso? um dos meus ídolos de aniversário Nossa, hoje, cara, com A esse Idade cara da é Razão nada e outros tantos livros maravilhosos. Esse homem é fantástico, né? E o seu relacionamento com a Simone de Beauvoir, casamento aberto, que casamento isso. aberto. Vamos sair um pouquinho. Eu volto amanhã, meu amor. Semana que vem E eu tô de voltava volta. 3 meses E depois. o Chicão não apoia isso? Mesmo. Mas, Não, isso é querido, casamento filho, Não, olha aberto. aqui, alegre vocês isso, estão não dá desviando. certo. Simone de Beauvoir. Bom, Sai sempre perdendo essa mulher bonita. este foi meu amigo pessoal, Nelson Gonçalves. Azar! Tudo bem? que desejo, Marcelo. regresso. Ele não conseguia dizer uma frase, era totalmente gago, Sim, mas né? cantava espetacular. Eu sou o maior cantor do mundo. Eu falei pra você, eu sou o maior cantor. Eu cantei no Madison Square Garden, eu cantei na Rage Music Hall. Fala direito, rapaz. Não. E um dia, numa brincadeira, ele me deu um soco no estômago, eu já Como contei. assim? Ele foi boxer. Brincadeira. Ah, mas que Seu legal. ar forte. E ele, Brincadeira agressiva. não parece homem, mas quase me matasse, rapaz. Que sei o quê. Mas era uma figuraça, eu ria tanto com ele. Ele via que as pessoas, tipo o Sargentelli gostava de mim porque eu ria. Ele começava a falar, eu me sentia mal rindo. Era uma. Seu Marne. Eu tenho orgulho de dizer, eu conheci figuras maravilhosas né, que eu nunca vou esquecer. Eu só queria lembrar que o João de Almeida Neto interpreta Nelson Gonçalves. João de Almeida Neto, nosso maravilhosamente gaúcho bem. que interpreta e fará novamente um show. Ele fez um primeiro, eu não foi um pude sucesso. ver. Ele fez um sucesso, lotou a casa, ele fará outro. João de Almeida Neto, eu peço encarecidamente que você faça um novo espetáculo, mas num sábado ou num domingo, porque nós, réis mortais, não tem conseguimos nada. assistir nunca. Casa lotada. Que é o João de Almeida Neto. Desculpe, seu Mário. Na sequência, está desculpado, o senhor é Eu amigo. ia Bom, falar. Jane Russell é outra atriz americana, era dona de um lindo par de pernas. Jodie Halliday, também atriz. Vem tarado. Aí, tarado, tá bom. Não, quem é o bem tarado? Aí a vaza total. Ah, não, quem é o bem tarado, dona Ana Mara? Roberta, me defenda. Ninguém defende isso. Velho tarado. Ah, não, agora Tarado é o Zezé Maravilha que tem 12 filhos. O François Sagan, autora de um dos livros mais lindos. Ela viveu uma época na Indochina, François Sagan. E a Indochina pertencia aos franceses. François Sagan, ela escreveu um livro chamado Os Amantes, Les Amants, que foi um grande sucesso, que foi levado às telas, ao cinema também. Meu querido amigo, fui eleitor dele, Eduardo Suplicy, completando hoje 78 anos. Na primeira eleição para o Senado, eu morava em São Paulo e votei no Eduardo Suplicy. Luiz Pereira, um grande jogador. zagueiro brasileiro, jogou no Atlético de Madrid. 70 anos hoje. E seleção brasileira Seleção também. brasileira Estava tem- naquela Copa que nós perdemos com o Cruyff. Cruyff, 74. Isso, destruiu. Almir Shediak, né, que é o produtor musical, Almir compositor, isto, né? E essa cantora que você deve conhecer, Lana Del Rey, dona cantora americana, completando hoje 31 anos. Que Ela novinha. é Lana Del Não, Rey. e ela é uma das mais conhecidas por cantar um estilo, assim, vintage, porque ela canta aquelas músicas sussurradas, Estilo tristes. latino também. Então, assim, Estilo aquela. Como é que é? Tá, muito esquece. contra aquelas batidas modernas pra dançar. E Billie ela é, Holiday. muito, ela é muito admirada. Ela, de fato, tem sucesso. Vai lançar Tem agora... razão? Tem. E vai Obrigado. lançar agora um novo álbum. Até na metade desse ano, aí, no final do mês, tá lançando um novo álbum. Olha, Nada um deu poço Rey. de... Eu queria ter uma neta assim. Dona Magda, Tu estava insistindo muito com esse número, Mário. Dona Magda, os meus amigos relógios. Dá pra ti. Dona Magda, os meus amigos relógios, grupos de relógio, que tem bastante no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais gosta de relógio do Brasil. Eu sou um. Me perguntaram qual é o relógio hoje que mais desce, mais fundo no planeta. Até pouco tempo era um relógio brasileiro, pouca gente sabe, era um Tecnos 8.000 metros. Eu tenho esse relógio, se chama Tecnos Aqua. Agora a Omega fez um relógio chamado Planet Ocean, desce 15 quilômetros, 15.000 metros. Só tem um lugar no mundo com essa profundidade, que é a Fossa das Marianas, no Pacífico, verdade. na Depressão Challenger, que o James Cameron desceu. Desafio, Ele disse que é um dos desafio. lugares mais inexplorados do mundo. Pessoal, é o fundo dos escuridão lá embaixo. oceanos.
Ele foi lá embaixo com um tipo de um submarino pequeno e até a Rolex na época fez um relógio e acoplou do lado Como dele. é que resiste a pressão da água em cima do equipamento? Mas é na base do gás hélio que despressuriza tudo. Isso é o princípio da indústria relojeira. Diz que tem seres embaixo, o silêncio do baixo do mar, do fundo do mar, é assustador. Tem peixes que tu não imagina que existe. O ser humano não quer conhecer a Lua, mas não conhece A Terra. A Terra. É interessante isso, né? Isso é sábio. É muito legal. Nunca chegaram ao meio da Terra, o núcleo? Por sinal, não sei se o Mário terminou os aniversariantes, não Já queria terminou, interromper. terminou. Por sinal, Eu tenho quem prazer está de ouvir. sendo preparado para ir novamente à Lua e a Marte é uma mulher. É? Mas estão a preparando desde os 15 anos de idade. E era um sonho que ela, né, tinha, então é justamente esse o perfil. A gente fala que essas jovens, essas crianças que viram, têm esse sonho, cada vez mais cedo estão sendo treinadas para esses projetos, tanto que já existe um projeto experimental para treinar pessoas para viver em realidades fora da Terra. Então já existe todo um ambiente com as mais diversas situações, os mais diversos planetas, e as pessoas, segundo, né, não digo assim, oficialmente não se fala sobre isso, mas muitas pessoas que já comentaram sobre esse projeto, né, e principalmente as universidades que estão ajudando e, vamos dizer assim, criando esse ambiente extraterrestre aqui na Terra para as pessoas serem treinadas. O que impressiona, dona Ana, é porque o preparo que se exige, a gente não dimensiona. É um ano só de viagem, Chico. Tu imagina que condicionamento emocional que tem das tuas faculdades mentais, da tua força interior, lógico. Espaço-tempo, é uma coisa vai, inimaginável. Né? Para quem conhece a teoria dos gêmeos, né, que o gêmeo que viaja ao espaço, depois volta, terá idades completamente diferentes. Será um senhor enquanto daqui da... Né, então... Olha aqui, alguns e-mails dos nossos telespectadores sobre os jovens, né? Quem diz? A Rita Zanini diz o seguinte: a realidade é que os jovens não querem trabalhar pesado, salvo raras exceções. Preferem trabalhos leves, talvez por isso estejam com dificuldades de conseguir trabalho. Beijo a todos. A dona Denise de Bagé diz sobre o Machado de Assis na literatura brasileira. Independentemente da obrigação estudantil, a leitura de livros de Machado de Assis é muito importante para a experiência cotidiana, além de colocar o leitor em contato com um clássico da literatura brasileira. A dona Denise de Bagé, ela tem sobrenome? Tem, a Denise Goulart. Ah, Denise Goulart. Eu tinha curiosidade Denise, porque ela pegou o codinome não, Denise mas ficou de Bagé. Denise de Bagé. Ela ficou Denise de Bagé. Denise de Bagé. E ela se intitula ou é a senhora que é Não, ela se intitula Denise de Bagé. Ela se intitula Denise de Bagé, eu acho. Eu acho que sim, eu inventei. Não, tá aqui, ó. O nome dela é Denise Goulart. Não, aqui, ó. É Denise Goulart de Munhoz, é o nome dela. E aí, quando ela assina, ela bota Denise de Bagé. Que legal. Viu? O Tiago Logman diz o seguinte: estava eu acompanhando atualidades na madrugada de sexta passada quando me deparo com uma efusiva crítica de Roberta contra o governo. Saí correndo na janela para ver se não havia neandertals de sunga, de texugo, cavalgando iguanas gigantes pelas ruas, iniciando o apocalipse. Tamanha a minha surpresa, já que Roberta vai em defesa de Bolsonaro sobre qualquer assunto, até os mais questionáveis. Me permito a brincadeira, mas achei curioso. Mesmo discordando com muitas opiniões, adoro o contraditório. Essa é a beleza da democracia. Chicão deveria falar mais. Sexta ele estava dando um show de argumentação. Mas eu falo, mas é que eu sou que nem Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não pega muito na bola, mas faz 3 gols. O Vitorino pega na bola e não faz nada. Pega na bola e no copo de água dos outros. Então vou dar uma notícia do Cristiano Ronaldo pro Chicão. Agora que eu vi Ela algo... mandou pra cá e Chicão, vou te dar uma notícia de Cristiano Ronaldo. Ele comprou um carro de 40 milhões de reais que só ficará pronto em 2020. Eu vou te dizer o nome do carro. É um Bugatti. É um Bugatti Veyron, que é feito pela Volkswagen. Anunciaram o preço e a entrega. Nem 40 milhões. Olha que coisa impressionante. Um carro de 40 milhões será feito para ele. Será feito para ele e entregue em 2020. Tá, e uma pergunta, ao sair, né, da concessionária, se é que vai sair de uma concessionária... Para ele deve ele vir vai pelo ar. desvalorizar, pois é. Não, eu acho que por ter sido dele o carro, eu acho que ele valorizará o carro, Então, Roberto. ele não gastando perde o valor outra de carro. coisa, tu sabia, Claro que Ruxa, também. quando a Ferrari vende um carro, a Ferrari na fábrica, ela quer saber quem vai comprar. Se o cara é um CPF, ela não vende. Porque o marketing dela é o cara dentro do carro. anti-marketing. É a É o máquina CPF, dentro do Mário. carro. Tu é um CPF, Marne. Não, mas eu pensei no Vitorino. O Vitorino não ia comprar uma Ferrari nunca. Ia comprar um Uno que é fabricado pela Fiat da Ferrari. No
Ele não cabe? Eu acho muito pequenininho assim pra botar o cockpit. Por causa da barriga, né? O cockpit. Imagina o Vitorino piloto de Fórmula 1. É que eu tô acostumada com o Vitorino sempre com carrões. Ele tá endinheirado. Muito dinheiro. Sabia que existe na psiquiatria? Diz que o homem. Não, é verdade. Não, é verdade. eu não te dou permissão. Não, mas, dona Magda, existe a pesquisa. Diz que o homem, quando tem pequeno, ele quer carro grande. É uma forma na rua de demonstrar a autoafirmação dele. Por isso que eu ando caminhando na rua, não preciso de carro. Olha outro cara. O Marli Barcelos hoje sobrou pra ti. É bem pequenininho. Ora, Marli, não vou poder ler, vou ler segunda-feira. Mas sobrou pra ti, Marli Barcelos. Segunda-feira o Vitorino chegou, tô falando. Acabou, ninguém falou nada, vocês não contem nada pro Vitorino, pelo amor de Deus. Beijinhos, bom final de semana, até segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa.